Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Vamos iniciar então fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para esse período do Advento, mas principalmente para esta primeira semana, estamos no mês de novembro e ainda no mês de novembro não podemos esquecer do tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa, que se tornou é um novo nome, digamos assim, do apostolado da oração, né? Do povo da fita vermelha, para você entender. Rezamos para este novembro ainda o tema pelas crianças que sofrem. Rezemos para que as crianças que sofrem, as que vivem na rua, as vítimas das guerras, os órfãos, possam ter acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma família. Essa semana será motivados por este tema e a oração que se segue é dedicada a Cristo Rei. Então rezemos. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo o que foi feito para vós foi criado. Exercei sobre mim todos os vossos direitos, renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão, e muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios a meu alcance os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo, assim seja. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, né, e ao Papa Emérito Bento XVI. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 28 de novembro de 2022, primeira semana do Advento, segunda-feira, a cor litúrgica é roxa e o santo do dia, São Tiago da Marca, tá? Vamos rezar uma salve rainha, colocando o povo brasileiro, todo o Brasil, e também colocando uma situação nefasta que aconteceu no Espírito Santo, não sei se vocês souberam, até por conta que, devido às transmissões da Copa do Mundo, a notícia saiu meio que embaçada, sabe? Ficou uma coisa meio, não foi dada uma ênfase, né? Eu tô gravando esse áudio já bem noite da sexta-feira, quase entrando para sábado, tá? Eu tô adiantando os áudios. E nessa sexta-feira aconteceu uma coisa gravíssima, né? Novamente, um adolescente entrou em duas escolas, uma escola pública, ele atirou e matou duas professoras, duas mulheres adultas. E vizinho a essa escola pública havia uma escola particular e ele assassinou uma menina de 12 anos. Eu não gosto de trazer esse tipo de assunto, mas infelizmente é mais um alerta para os pais, né? Diz que o menino, esse atirador, ele estava usando roupas com suástica nazista na roupa, então para dizer que, né? Isso pode ser um indício de que ele foi arrebanhado para a Dark Web, né? Para aqueles grupos nefastos que existem. Desculpa falar, gente, a internet já é uma coisa meio ruim, né? A gente não tem mais emocional para aguentar certas coisas. Pior quando entram na Dark Web, nesses grupos obscuros que fazem uma lavagem cerebral na cabeça dos jovens, né? A partir de jogos eletrônicos online, são arrebanhados essas crianças e fazem esse tipo de coisa, né? Então, rezar pelas vítimas desse atentado novamente numa escola. Talvez você não tenha ouvido,
Desculpa se eu estou trazendo isso no meu canal, eu não ganho likes e curtidas por conta desse tipo de assunto, não gosto de trazer esse tipo de assunto. Parece coisa mórbida, né? Acho que até nos áudios anteriores você deve ter ouvido, de um padre aqui no Paraná que foi encontrado morto também. A polícia está investigando o ocorrido. Mas é uma das minhas ações. Eu não vou tomar como um carisma, como uma missão, mas uma das ações que eu faço é rezar pelos falecidos, principalmente os de morte violenta, porque no meu estado aqui do Paraná existem muitos feminicídios. Eu nem falo dos casos de feminicídios, isso eu faço de forma particular, mas alguns assuntos eu tenho que trazer porque é um alerta para você que é pai, você que é irmão, irmã, acha que o menorzinho aí da casa está seguro, né, nas redes sociais, só porque está em casa, mas é preciso tomar cuidado, porque o corpo está em casa, mas a mente está viajando em algum lugar aí e não é coisa boa, não. Porque alguém está entrando na mente desta criança, desse adolescente. Geralmente são rapazes com família desestruturada, filhos de mãe solteira, ou mãe abandonada, mãe que trabalha fora o dia inteiro, ou a mãe já é drogada, então está na casa dos avós, tá? Esse caso em específico, que me consta, ele é filho de um policial militar, por isso que ele teve acesso às armas, né? Então, talvez não tenha uma família desestruturada, mas vai saber, né? Então, vamos rezar para que esse tipo de coisa não aconteça, gente. Escola era para ser um lugar seguro. E vou até arrematar aqui falando uma situação. Depois de algumas considerações, notícias, conversas com colegas, né, que atuam na área escolar, olha, eu acho que o ambiente mais violento é o ambiente escolar. É bullying, é desprezo, seja da parte dos colegas entre colegas, professores e alunos, sabe? Então, o ambiente escolar já é tóxico por natureza, já todo mundo sabe. Alguém já passou por alguma coisa, tá? Mas não precisa outro tipo de violência adentrar na escola. Acho que vocês vão de concordar comigo. Ninguém manda filho na escola para levar tiro e ser morto, né? Sabe? Isso não é uma fatalidade, isso foi planejado, então isso é muito mais grave. Então, rezarmos aí pelas almas dessas pessoas inocentes, né, que morreram nas mãos de um menino perturbado. Rezar por essa alma perdida também desse garoto que causou tanta dor aí no estado do Espírito Santo. Eu não consegui captar qual é a cidade. Eu não sei se é a capital. Eu não sei. Eu sei que aconteceu uma coisa muito violenta hoje. Eu não consegui prestar atenção porque virou até. Foi uma reportagem, mas quando eu vi já acabou. Sabe? Muito, muito triste esse tipo de coisa. Pelo sinal. Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade a este momento oracional, né? Este momento pacífico, digamos assim, eu vou fazer uma oração, não é oração, na verdade seria um canto, mas eu não tenho a melodia, né? Eu só tenho o escrito, referente ao advento, que vem do livro Texto do Manual de Cânticos Sacros, Cecília, dos franciscanos Frei Pedro Sinzig e Frei Basílio Rower. Já no começo, ele é
É um livro de cânticos, para também ser usado na missa, na época da missa tridentina, tá? Então tem o cântico primeiro, é o período do advento. Então, não vou cantar, porque eu não sei cantar, não tem melodia, né? Esse é um livrinho que você não vai encontrar, e se encontrar vai ser caríssimo, tá? Ele é datado de 1939, tá todo arrebentado aqui, mas eu achei nas coisas do meu pai, né? Então, fazer uso, né? Não sei se ele usou em vida, acho que não. E compartilhar com vocês, né, este canto. Então, cântico 1. Ó infante suavíssimo, vinde, vinde já ao mundo, tirar-nos do cativeiro, daquele abismo profundo. Ó infante suavíssimo, ó meu amado Jesus, vinde alumiar minha alma, vinde dar ao mundo luz. Ó infante suavíssimo, nascei, que por vós suspiro. Vinde, vinde, ó Deus de amor, saí desse retiro. Ó infante suavíssimo, Deus de infinita beleza, vinde nascer na minha alma, vinde abrandar-lhe a dureza. Ó infante suavíssimo, nasci no meu coração, e no centro do meu peito fazei vossa habitação. Ó infante suavíssimo, vinde, Deus de piedade, desterrar minha soberba com vossa diva humildade. Ó infante suavíssimo, sem vós não posso viver. Aqui tendes o meu peito, nele vinde já nascer. Ó infante suavíssimo, vinde, não vos detenhais. Meu coração desfalece, já não pode esperar mais. Para amanhã, outro canto retirado desse livreto, tá bom? Não é livreto, né? É como se fosse um manual de orações, assim, sabe? Eu acho bem bonitinho. Muito bem, vamos lá. Final, nossa, 2022 difícil esse, né? Vamos lá, primeira leitura, Isaías 4, versículos de 2 a 6. Naquele dia o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Então os que foram deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, com espírito de justiça e de purificação, ele criará em todo lugar do monte Sião e em suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e clarão de chamas durante a noite, e será proteção para toda a sua glória, uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Palavra do Senhor. O responsório deste dia é o Salmo 121 ou 122, com o refrão: Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Evangelho dessa segunda-feira. Mateus 8, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizei uma só palavra, e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faz isso, e ele o faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó.
palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do primeiro domingo do Advento. Mateus 24, versículos 37 a 44. Já entramos no ano A, certo? Ano litúrgico A. Mateus diz, então, o que falou no domingo? A vinda do Filho do Homem será como o tempo de Noé. Naqueles dias todo mundo comia, bebia, se casava, cuidava dos seus filhos, cuidava dos seus rebanhos. Mas veio o dilúvio e arrastou e acabou com tudo. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, Jesus fala, é uma promessa, vai acontecer, né? Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então, essa semana, nós vamos fazer leituras, tanto da espera do Senhor menino, quanto a segunda vinda do Senhor. E para dar prosseguimento ao áudio, eu achei aqui um texto do Papa João Paulo II, durante uma audiência geral, né? Ele fez numa quarta-feira, dia 29 de novembro de 1978, cujo tema, né? Então, a audiência geral geralmente é uma catequese, e o tema é sobre o advento. O título desse dia foi O Cristianismo vive o mistério da vinda real de Deus. Começa-se assim, então são palavras de São João Paulo II. Apesar do tempo litúrgico do Advento começar só no próximo domingo, quero falar deste ciclo a partir de hoje. Já estamos habituados à palavra Advento. Sabemos o que significa, mas precisamente pelo fato de nos termos familiarizado com ela, e talvez não cheguemos a compreender toda a riqueza que esse conceito encerra. Advento significa chegada. Assim devemos perguntar-nos: quem é que chega e por quem vem? Para esta pergunta encontramos logo a resposta. Até os pequeninos sabem que é Jesus que vem, para eles e para todos os homens. Vem numa noite a Belém, nasce numa gruta que servia de estábulo para os animais. Isto que as crianças sabem, sabem-no igualmente os adultos que compartilham a alegria dos pequeninos, e que na noite de Natal parece tornaram-se também eles criancinhas. Contudo, muitas são as interrogações que devemos pôr-nos. O homem tem o direito e mesmo o dever de perguntar para saber. Há ainda, porém, quem duvide, e embora compartilhe a alegria do Natal, pareça estranho à verdade que ele encerra. E é por isso que temos o tempo do Advento, de modo que todos os anos podemos penetrar de novo nesta verdade essencial do cristianismo. A verdade do cristianismo corresponde a duas realidades fundamentais que não podemos nunca perder de vista. Ambas são intimamente ligadas entre si, e precisamente este liga-me tão íntimo que uma realidade parece explicar a outra, é a nota característica do cristianismo. A primeira realidade chama-se Deus e a segunda, o homem. O cristianismo nasce de uma relação particular entre Deus e o homem, e nos últimos tempos, especialmente durante o Concílio Vaticano II, discutia-se muito sobre se essa relação era teocêntrica ou antropocêntrica. E para tal pergunta, não teremos nunca uma resposta satisfatória de continuarmos a considerar separadamente os dois termos da questão. Por quê? O cristianismo é antropocêntrico precisamente porque é plenamente teocêntrico, e ao mesmo tempo é teocêntrico graças ao seu singular antropocentrismo. Ora, é precisamente o mistério da encarnação que por si mesmo explica esta relação. E é por isso que o cristianismo não é só uma religião de advento, mas é o próprio advento. O cristianismo vive o mistério da vinda de Deus até o homem, e com esta realidade palpita e pulsa constantemente. Ela é simplesmente a vida mesma do cristianismo. Trata-se de uma realidade ao mesmo tempo profunda e simples, aberta à compreensão e à sensibilidade de cada um dos homens e, sobretudo, de quem, por ocasião da noite de Natal, sabe tornar-se criança. Não foi em vão
que uma vez Jesus disse: se não voltardes a ser como as criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. Para compreender plenamente esta dupla realidade com que o cristianismo cada dia palpita e pulsa, é necessário remontar às próprias origens da revelação, ou mais ainda, quase até à nascente do humano pensar. Quanto ao início do pensar humano, pode haver duas concepções diferentes. O pensar de cada indivíduo tem a própria história na sua vida desde a infância. Ao falar, porém, do início, não nos propomos propriamente tratar da história do pensamento. Queremos só dizer que na base mesmo do pensar, isto é, nas suas nascentes, se encontra o conceito de Deus e o conceito de homem. Por vezes, eles encontram-se encobertos por um extrato de muitos outros conceitos diferentes, em particular na odierna civilização de coisificação materialista e também tecnocrática. Mas isso não significa que aqueles conceitos não existam ou que se não encontrem na base do nosso pensar. Até mesmo o mais elaborado sistema ateu só tem sentido se pressupõe que ele conhece o significado da ideia de Theos, isto é, de Deus. A este propósito, justamente nos ensina a Constituição Pastoral do Vaticano II, que muitas formas de ateísmo derivam da falta de uma adequação. Na verdade, a falta de uma adequada relação com este conceito de Deus. Elas são, pois, ou pelo menos podem ser, negações de alguma coisa, ou melhor, de algum outro que não corresponde ao Deus verdadeiro. O advento, como tempo litúrgico do ano eclesial, faz-nos voltar aos inícios da revelação. E precisamente nos inícios encontramos-nos logo como ligame fundamental destas duas realidades, Deus e homem. Abrindo o primeiro livro da Sagrada Escritura, o Gênese, começamos a leitura com as palavras: no princípio criou. Logo depois vem o nome de Deus, que nesse texto bíblico soa Elohim. No princípio criou, e aquele que criou é Deus. Essas três palavras constituem como que o limiar da revelação. Deus no livro de Gênesis não é definido só com o nome Elohim. Outras partes deste livro usam também o nome Javé. Mais claramente ainda fala dele o verbo criou. Efetivamente, este verbo revela Deus, quem é Deus, e exprime a sua substância não tanto em si mesma, quanto em relação com o inundo, isto é, com o conjunto das criaturas sujeitas às leis do tempo e do espaço. O complemento circunstancial ao princípio indica Deus como aquele que é antes desde o princípio, que não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço, e que cria, isto é, que dá início a tudo que não é Deus, aquilo que constitui o mundo visível e invisível, segundo o Gênese, o céu e a terra. E nesse contexto o verbo criou afirma que de Deus, primeiro de tudo, que ele mesmo existe, que ele é a plenitude do ser, que tal plenitude se manifesta como onipotência e que esta onipotência é ao mesmo tempo sabedoria e amor. Tudo isso nos diz sobre Deus a primeira frase da Sagrada Escritura. De tal modo se forma na nossa inteligência o conceito de Deus, se nos referimos aos inícios da revelação. Seria interessante examinar em que relação está o conceito de Deus, assim como encontramos nos inícios da revelação, com que encontramos com base do pensamento humano, até mesmo no caso da negação de Deus, isto é, do ateísmo. Hoje, porém, não desejamos desenvolver este assunto. Queremos, porém, verificar que nos inícios da revelação, no mesmo livro do Gênesis e já no primeiro capítulo, encontramos a verdade fundamental sobre o homem, que Deus, Elohim, cria a sua imagem e semelhança. Aí lemos, na verdade, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Em seguida, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao problema do homem, voltarei na próxima quarta-feira, mas já hoje devemos assinalar esta relação especial entre Deus e sua imagem, isto é, o homem. Esta relação ilumina-nos até sobre as bases do cristianismo. Permite-nos também dar uma resposta fundamental a duas perguntas.
Primeiro, o que significa o advento? E segundo, por que faz precisamente o advento parte da substância mesmo do cristianismo? Essas perguntas deixo-vos à vossa reflexão. A elas voltaremos nas nossas futuras meditações e mais de uma vez. A realidade do advento está cheia da mais profunda verdade sobre Deus e sobre o homem. Aqui termina a audiência geral. Lembrando, se você quiser ler outras partes da audiência geral ou outros escritos de São João Paulo II, deixa eu indicar aqui para vocês. É dentro do site vatican.va. Esse Vatican termina com N de navio, tá? E aí tem a parte de São João Paulo II, São Johannes Paulo II, né? Carol Wojtyla. 16 de 10 de 1978, finalizado em 2 de 4 de 2005, né? Se caso você não encontre, procure no Google homilias ou audiência geral do Papa João Paulo II e ele direciona diretamente para esta página. Às vezes é um pouco difícil de encontrar essa página, sabe? Tem uma certa diferença, assim. Então, eu encontrei a partir da pesquisa do Google, mas é dentro do site vatican.va. Tem um conjunto de homilias, audiências gerais, motos próprio, encíclicas, discursos, exortações apostólicas, jubileu, mensagens, etc, 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 tá? Ângelos, Edina Celli também tem. É bastante coisa que ele deixou para nós. Pode ser que eu pegue de outro papa? Pode. Por quê? E aí, não é para encher linguiça no áudio, tá, meu irmão, minha irmã? Desculpa aí se você tá achando que eu tô enchendo linguiça. Mas é que eu tô com o coração um pouco atribulado. Eu fiz uma proposta, né, de que eu ia fazer diferente. Então, acho que agora é o momento do advento, de eu estar fazendo leituras dos papas. Mesmo que seja um papa que não é santo ainda, que não é beato, enfim. Pode ser que eu pegue de outro papa? Pode. É que eu gosto muito de São João Paulo II. Papa Bento XVI posso pegar? Posso, mas pode ser de outros papas bem anteriores? Eu posso. Por que não? Né? Quem sabe? Se for pertinente ao tema, se for pertinente ao período, né? Eu acho que é relevante até por conta de você que tá querendo estudar material da igreja, tá meio perdido, que nem eu, né? Eu sou uma perdida mesmo, nesse sentido, porque ainda tô perdida, né? Porque eu já falei, eu não fiz teologia, não pretendo fazer, faço esse canal, esses áudios, sei lá, sabe? Eu, falar a verdade, não é um desejo meu, dá uma vontade mesmo, mas assim, tem um objetivo? Objetivo eu já falei. Liturgia diária, divulgação da liturgia diária, divulgação do santo do dia, que faz parte da liturgia diária, faz parte do liturgia das horas, que é algo que eu gosto muito. Mas eu não faço exatamente porque eu gosto. Eu faço para partilhar, repartir, como dizer uma colega minha, vou repartir o assunto, né? Fiquei um tempo sem fazer os áudios, não deu muito certo. Talvez seja para não me sentir assim tão sozinha, tão pontinho preto na folha branca, né? Pelo menos tô aqui falando sozinha, é um monólogo, lógico, né? Porque eu não convido vocês para conversar comigo, porque infelizmente entram haters aqui, né? E aí vem questionar, aí vem fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas assim, tentando divulgar um pouco da tradição da igreja. Uma parte da tradição da igreja eu consigo através desse canal oficial do Vaticano. E já passaram tantos papas, gente. O que eu posso dizer a respeito do site Vatican VA, caso você não conheça, o vatican.va. Ele tem material, ele tem uma linha do tempo que tem desde São Pedro até o Papa Francisco. Quanto mais antigo é o Papa, ele não vai estar na tradução em português. Ele vai estar em latim, em inglês, em espanhol, tá? Latim, certeza. Francês também, tá? Porque são línguas que por muito tempo foram línguas usuais, né? Até o começo do século XX,
A língua francesa era o que dominava, era o meio de comunicação da época. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou-se a ser o inglês norte-americano, né? Então, veja como as coisas mudam. Não adianta também você querer saber lá do tempo lá para trás. Você quer conhecer algum papa? Você tem curiosidade de fazer estudo da igreja? Quer estudar, tipo, não, eu quero focar num papa só. São João Paulo II é um papa, assim, que tem muita produção textual, assim, nesse sentido. Tá tudo registrado. Foi do começo da mídia mesmo. Mas existem outros papas. Você quer saber de Leão? Papa Leão 23? Eu tentei ver. Tá tudo em latim, francês, mas italiano também. Mas se você quiser, domina essas línguas para leitura, por favor, sinta-se à vontade. Ou como você pode fazer também a tradução do Google Tradutor, né? Pede para a página traduzir. Vai sair mais ou menos, mas já dá para entender, quem sabe, né? Beleza? Então fica a dica. Quero começar o período do advento com os dois pés direitos. Não sei se vou dar continuidade, assim, todo dia fazer alguma coisa, mas fica a intenção, tá, gente? Como eu falei, prevalência, mesmo atrasado, são as liturgias dos domingos, ainda mais no domingo do advento. Ou datas importantes, como Natal, ou agora, dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição, né, gente? Então, com certeza, mesmo que esteja atrasado, vou tá fazendo o áudio, tá bom? E se eu não conseguir, não consegui, gente. Mesma coisa foi esses dias aí, lá no Instagram. Não consegui, paciência. Só não posso desistir, né? Eu só tenho que persistir, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, uma ótima semana. Hoje tem jogo do Brasil, eu tô gravando antes para não encavalar as coisas, né? Porque senão começa a soltar fogos e tal, fica difícil gravar. Mas desejo a todos aí uma ótima semana. E rezemos por todas essas tragédias que acontecem e que nosso coração, mesmo atribulado, seja firme na fé em Cristo. Tá bom? Um abraço. Paz e bem.